Olá, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bem, hoje nós começamos o nosso quarto e penúltimo dia de webinar Fractal University. Tá? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bem, eu me chamo Magno Vignoli, sou especialista de projetos na Fractal há 4 anos e alguns meses. Trabalho na parte de implantação, capacitação e onboarding, produção também de cursos e todo esse tipo de material, né? De apoio à pós-venda, apoio ao pessoal que utiliza o Fractal no dia a dia. Bem, pessoal, na Fractal aqui eu já fiz mais de 125 implantações, né? De segmentos diferentes, tudo quanto é tipo de processo diferente, segmento que você puder imaginar. Então, assim, eu quero com essa experiência aqui poder cooperar com vocês, tá? Poder ajudar vocês aqui, compartilhar um pouquinho mais de conhecimento. E eu sou também, pessoal, oriundo da área de manutenção. Eu sou formado em automação industrial, trabalhei por 8 anos na parte de automação, instrumentação elétrica, de plataformas da Petrobras, né, plataformas marítimas, exploração de petróleo, refinarias, terminais. Então, eu conheço muito das dores, né, da equipe de manutenção. Tá? Então, eu só queria compartilhar isso com vocês. Eu estou total de 12 anos na área da indústria, né? 8 diretamente com manutenção, instrumentação elétrica, e hoje 4 anos e um pouco na parte mais de gestão, né? Na parte aqui de implantação do Fractal, gestão de manutenção, tá? Então, eu acredito que eu posso cooperar bastante com vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, hoje, como nosso quarto encontro, nosso módulo 4 hoje, nós vamos falar do módulo de medidores, ok? E vamos falar também do módulo de BI, tá? Vamos falar também do módulo de BI, o módulo de Business Intelligence, que, de forma resumida, é o nosso módulo de relatórios, beleza? Então, vamos falar hoje de relatórios e vamos falar também da parte de medidores, né? Onde você pode criar seus orímetros, odômetro, toda a parte de controle de variáveis analógicas, principalmente. Então, qualquer tipo de variável, né? Fluxo, nível, temperatura, horas, km. Então, tudo isso você pode controlar no medidor, né? Inclusive conectado aos nossos dispositivos IoT. E a partir disso, você pode disparar plano de manutenção de forma automática, tá? Bem, pessoal, começamos, tá? Então, vamos lá já de fato para a parte prática do Fractal, tá bom? Então, bem, eu já fiz o login no Fractal. Para quem está chegando hoje ou para quem de repente não nos conhece, o Fractal é um software de gestão de manutenção 100% em nuvem. Então, com o Fractal, você dispensa a necessidade de um servidor local. O Fractal, ele é uma plataforma 100% cloud. Então, assim como o Instagram, como o Facebook, você não precisa instalar ele no seu computador. Você vai acessar ele pelo navegador, como você acessa o Instagram. Sabe quando você entra no Instagram, bota seu login, seu e-mail, sua senha? É assim que você acessa o Fractal. Então, isso te dá uma portabilidade, uma facilidade muito grande. Além disso, você tem ainda o app, tá? Para você usar tanto no seu celular Android ou iPhone. Então, você pode ir lá na Play Store ou na Play Store ou na Apple Store e baixar Fractal One, beleza? Então, você vai acessar o Fractal One com o mesmo login que você tem aqui na versão desktop. E-mail, senha, tá tudo ali dentro, beleza? Então, pessoal, nós vamos falar primeiramente, do módulo de medidores, até para completar o assunto de ontem. Se você recordar, ontem nós encerramos o webinar falando de planos de tarefa, beleza? Tratando de planos de tarefa, e desses planos de tarefa, nós criamos planos de manutenção preventiva ativado por data, tá? Semestral, quinzenal, mensal, diário, todas essas coisas. E também falamos nós terminamos falando desse assunto
né? Falamos da preventiva por data e falamos das corretivas por evento, que são aquelas corretivas planejadas, tá? Enfim, vamos lá. Fechando aqui, vamos falar então primeiramente do módulo de medidores, tá? Que é onde vai ser armazenado os dados, a coleta de dados, e depois a gente vem aqui para a parte de planos de manutenção, porque como eu falei ontem, a gente falou dos planos de corretiva e preventiva. Então, hoje, eu quero primeiramente falar dos medidores, ok? Que é onde os dados ficam armazenados, beleza? Tá? E depois a gente vai falar aqui dos planos, tá bom? Só um segundinho. Deixa eu mudar a tela aqui, pessoal. Beleza, então vamos lá. Bem, onde fica localizado o módulo de medidores? Ele vai ficar aqui no canto superior esquerdo, tá? Então eu vou clicar no menu, ok? Tem todo o menu de navegação, eu venho aqui em monitoramento, tá? Pessoal, nós temos aqui a aba de medidores, onde ficam literalmente ali os medidores. Aqui nós temos a aba do FractalX, tá? É a tela onde a gente configura os dispositivos IoT para coleta de dados de variáveis de processo industrial. E aqui a gente tem o Fractal Onboard, que é os nossos dispositivos IoT para controle de frotas e veículos. Antes de eu entrar no medidor de forma prática no Fractal, eu só queria falar com vocês, depois vocês podem dar uma olhada aqui, até de curiosidade, vocês podem acessar o nosso site, vem aqui em produtos e clica em dispositivos IoT, tá? O que acontece, pessoal? Nós temos aqui a nossa linha de produtos IoT, né? Internet das coisas, indústria 4.0 está aí, né? E é impossível você trabalhar na indústria 4.0 sem sensoriamento, sem coleta de dados em tempo real de campo. Então, assim, nós temos o FractalX, tá? Ele é um dispositivo IoT, né? Ele é uma tela touchscreen que você pode controlar a qualidade do ambiente, ter relato de falhas, então pode controlar a umidade de um ambiente, temperatura. Eu posso também conectar todo tipo de sensoriamento nele, sensoriamento de campo, tipo vazão, nível, fluxo, temperatura, orímetro, para você ter a leitura em tempo real das horas trabalhadas de um ativo. Então, a cada 2.000 horas, eu quero disparar um plano de preventiva de lubrificação do meu motor, né? Então, com o FractalX, ele vai coletar esses dados em tempo real, tá? Então, ele é bem legal, ele é bem atualizado, tá? É o que tem de mais atual da parte de IoT hoje, tá? Muito fácil de integrar, tá bom? Então, assim, se você quiser saber um pouco mais, você clica aqui, eu quero saber um pouco mais, falar com o consultor, tá? E o pessoal vai te atender, tá? Então, assim, como eu falei, o FractalX, ele é voltado para a coleta de dados de campo. Tem o FractalX, tem o FractalX R. Então, ele vai coletar dados de campo e vai trazer isso em tempo real para o seu software, tá? Então, imagina que você tem um sensor, um orímetro lá de campo, coletando ali dados da sua máquina, da sua bomba, ou um sensor de vibração coletando dados em tempo real. Esse sensor vai trazer os dados para o Fractal e o Fractal vai trazer esses dados para a nuvem, tá? Em tempo real. Então, assim, se você quiser conhecer um pouquinho mais, clica aqui, ó, fale com o especialista que a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Lembrando também que nós temos também o Fractal Onboard. O Fractal Onboard, o foco dele é para monitoramento de frotas e veículos. Então, imagina que você quer controlar a localização de um carro da sua frota, ou você quer fazer a gestão de temperatura, de pressão de óleo, nível de óleo, localização, via GPS, relatório de quebra, uma série de coisas. Tudo isso os nossos dispositivos IoT podem entregar para você, tá bom? Aí aqui dentro de medidores, ó, vamos lá, então vamos falar de medidores. Nesse modo onde você pode criar esse medidor. Então aqui no canto inferior direito, eu vou clicar no botão de adicionar, e eu vou criar, pessoal, aqui um orímetro da nossa bomba, tá? Centrífuga, outubro, que foi a que eu criei ontem.
Então, aqui eu estou dando um nome para o meu orímetro, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em localização ou parte D e eu vou associar esse medidor, esse orímetro, de fato, com a minha bomba, beleza? Eu vou pesquisar aqui a minha bomba. Tá aqui, ó, bomba centrífuga. Beleza, tá? Logo abaixo eu tenho o campo de serial. Então eu vou lá verificar o serial desse medidor, tá? Desse orímetro. Se você pegar ali no verso do orímetro, vai ter um serial number, alguma identificação, algum número, e aí eu posso colocar aqui, tá? Aqui do lado eu vou pôr a unidade de medida, beleza? Então, a unidade de medida, lembrando que ao clicar aqui vai aparecer um monte de unidade de medida. Inclusive, como é um banco de dados de treinamento, ele tem bastante informação, bastante sujeirinhas aqui. Lógico, você implantando o Fractal, esse banco de dados de unidade de medida vai estar bem organizadinho, né? Lembrando que no primeiro dia nós falamos sobre o módulo de configurações, e lá dentro de configurações a gente falou de catálogos auxiliares. E lá dentro a gente pode criar as unidades de medida, tá? Como é orímetro, né, para controlar a hora de máquina, então a unidade de medida que eu vou pôr aqui, ó, hora, beleza? Tá aqui. Aqui embaixo, pessoal, você vai habilitar ou desabilitar de acordo com a especificação desse medidor. Então, vamos lá. Existem dois tipos de medidores, tá? Aqueles que são acumuladores e aqueles que vão trazer a sua variável em tempo real. Por exemplo, o odômetro ali o painel do seu carro, tá? Ele vai controlar a quilometragem. Ele é um acumulador. Por exemplo, você já rodou 10 mil km com o seu carro. Aí você faz uma viagem de 2 mil. Quando você retornar, esse 2 não vai estar aparecendo 2 mil lá, né? O total, vai estar aparecendo 12, porque ele já tinha rodado 10 mil mais 2 mil que você rodou na viagem. Então, ele vai pegar esses 2 mil e vai acumular, vai somar e vai apresentar ali uma leitura totalizada de 12 mil. Fiz outra viagem de mais 1.000 km, vai para 13 mil. Então, ele vai sempre atualizando. Agora, existe um medidor que ele não é um acumulador, ele é só um medidor em tempo real. Por exemplo, um sensor de temperatura da sala do servidor. Tá? Então, se você colocar um sensor de temperatura na sala do servidor, dizendo o seguinte, olha, quando essa temperatura aqui da sala atingir 5 graus, se ele passar de 5 graus, disparar um plano de manutenção de inspeção para o técnico inspecionar, porque às vezes o ar-condicionado deu problema, então está aquecendo a sala. Só que essa variável aqui é uma variável instantânea, tá? Não, você não vai acumular, ela é instantânea. Então, por exemplo, eu tenho um sensor de temperatura na sala. Ele vai bater 10 graus, 5, menos 5, 20, 15. Então, ele não vai acumulando 10 mais 5 mais 20. Não, não. Ele vai pegar a temperatura instantânea daquela sala, ok? Tá lá, 15 graus. Aí, variou para 10 graus, ele vai apresentar 10. Aí, desliguei o ar, ele vai subir para 20, 25. Ele não vai totalizando e acumulando, diferente do odômetro do seu carro lá para controlar quilometragem, diferente do orímetro que vai acumular horas trabalhadas. Então, por que eu estou explicando isso? Porque isso faz total diferença. Se você configurar errado, não vai funcionar seu medidor. Tá? Então, o orímetro, partindo do princípio que eu trouxe para vocês aqui, ele é um acumulador. Ele não vai zerar as últimas leituras, ele vai sempre acumulando e acrescentando. Tá? Então, você vem aqui e você vai habilitar aqui, ó, vai ticar, beleza. Aí ele vai até abrir aqui, ó, se você ver, está diferente. O acumulador, ele vai abrir essa telinha aqui, porque você precisa apontar o último valor de leitura. Então, vamos supor que você está implantando o Fractal agora e o seu medidor já tinha lá, sei lá, 5.370 horas trabalhadas. Essa bomba, 5.370. Eu vou pôr aqui o último valor de leitura, tá? Aqui eu coloco a última data que eu fiz essa leitura. Eu vou dizer que foi ontem, a última vez que fizemos a leitura do medidor. Aí aqui você vai configurar qual é a média mensal que você quer que o Fractal te entregue. Porque baseado nas suas leituras, o Fractal vai te entregar uma média de leitura, tá? Então, eu posso colocar uma média automática, ou eu posso botar aqui, ó, qual é a quantidade de média mensal.
Então, se eu colocar, por exemplo, aqui 2 médias mensal, baseando nas minhas leituras, ele vai entregar a minha média de leitura a cada 15 dias. Se eu colocar aqui uma média, 4 médias mensais, basicamente, né, eu sei que 4 semanas já dá 28 dias, mas basicamente ele vai me entregar uma média de leitura a cada uma semana, tá? Então, qual foi a média de leitura uma semana? Ele vai sempre me entregar baseado nas semanas, né? Porque eu quero que ele tire 4 médias mensais, tá? Isso é bem legal. Baseado nas suas leituras, o Fractal já vai te dando a tendência das próximas leituras baseado no que você fez hoje. Se eu startar o Fractal agora e realizar uma leitura de 50 horas aqui hoje, ele vai entender que nos próximos 7 dias, 50 vezes 7, 350. Tá? Então, ele vai dizer que nos próximos 7 dias eu vou ter uma leitura de 350 horas, baseado nas 50 horas por dia. Tá? Só um exemplo aqui para você entender. Eu vou colocar aqui o cálculo de média automático, e aqui em cima eu deixei por último de forma proposital. Tá? Porque aqui agora eu já te ensinei como criar um medidor. Beleza? Agora, eu só queria abrir um parênteses bem rápido. Tá? Tem uma função aqui em cima que ela é utilizado de forma muito específica, tá? Ela é utilizada de uma forma muito específica, pouquíssimos clientes nossos já utilizaram, porém, ela é importante dependendo da sua necessidade, que depende de outro medidor. Nesse caso aqui, você pode fazer um medidor pai e 2 medidores filhos. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que você está controlando quilometragem do teu veículo e a cada tantos mil km vocês querem trocar o pneu, porque são de segurança e tal. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Geralmente, pessoal, o eixo dianteiro, o eixo traseiro, dificilmente você troca os 4 pneus juntos. É muito normal se desgastar mais o da frente do que o de trás. Então, você acaba trocando sempre, pelo menos em dupla, né? Raras são as vezes que você troca os 4 de uma vez só, ok? Mas, enfim. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode criar um medidor pai para controlar o KM geral do carro. Você pode criar um medidor para controle de KM para o eixo dianteiro e eixo traseiro. Então, com isso, toda leitura que você fizer no pai, ele vai replicar para os outros dois. Só que quando bater, sei lá, 6.000 km, estou dando só um exemplo, gente, 6.000 km no eixo dianteiro, eu quero disparar um plano. Quando bater 8.000 no eixo traseiro, eu quero disparar outro plano. Então, você tem que ter 2 medidores separados. Só que ao invés de você ter que ficar atualizando um a um, controle centralizado, você cria medidor do eixo dianteiro, medidor do eixo traseiro e cria um medidor geral do carro. Ao fato que você for atualizando o pai, ele já replica as leituras para os filhos. Tá? Então, esse é um exemplo que se aplica muito. Nós temos um cliente da área de agronegócio que ele tem controle de tratores, né? Então, ele usa muito isso aqui para isso, tá bom? Para controlar a troca dos pneus dos tratores, tá? Bem, pessoal, vamos lá. Feito tudo isso, vou clicar em salvar. Então, pronto, o meu medidor está criado, beleza? Está criado. Deixa eu voltar, inclusive, deixa eu voltar para cá. Gente, eu tenho um monte de medidor aqui. Vou pesquisar só o nosso, ó. Outubro. Olha quem está aqui. Bomba centrífuga, outubro da WEG, tá? Então tá aqui o nosso medidor. Tá criadinho, tá tudo certinho. A aba que vocês mais vão utilizar é essa daqui, ó, painel de controle. Porque dentro dessa aba é onde vocês realizam as leituras de dados, as atualizações. Então, se eu tivesse aqui, ó, esse orímetro conectado em tempo real com o Fractal, ele está atualizando aqui em tempo real as horas trabalhadas, tá? Só que, vamos lá, Magnum, é uma pena, cara, eu não tenho aqui, eu não tenho Fractal X, eu não posso usar o medidor. Não, não. Você pode utilizar o medidor também realizando leituras de forma manual. Sabe o trabalho que o Fractal X ia fazer de coletar os dados? Se você não tiver um dispositivo IoT fazendo isso, você pode realizar as entradas de dados de forma manual. Então, você pode montar uma rota, onde semanalmente, diariamente, não sei, os seus técnicos vão nos orímetros, fazer a leitura e vão atualizar no Fractal em tempo real, tá? Então, Magno, o meu técnico acabou de olhar lá o meu orímetro
e ele está agora com 6.000 horas trabalhadas a minha bomba, tá? Então, o que eu vou fazer? Como que eu faço para atualizar? Você vem aqui no canto superior direito, no botão mais, nova leitura do medidor, e bota aqui, ó, 6.000. Ops. Opa, já está aqui. Ah, Magna, se passaram, sei lá, 2 dias, aí agora ele está com 6.000 e... não, 2 dias não dá para botar 100 horas. Ele passou aqui mais uma semana, tá? Trabalhou mais 100 horas, foi para 6.100. Veio no mais, nova leitura, 6.100. Beleza? Deixa eu pegar aqui leitura do mês. Ó, ele já vai gerando esse gráfico, tá vendo? O gráfico com todas as leituras. E aqui embaixo, ele vai te entregando a média de leitura, tá? Baseado na leitura que eu fiz hoje, a utilização mensal vai ser 630 horas, tá? Então, ele vai calculando baseado nisso, tá bom? Então, aqui, ó, média mensal estimada, 3.000 horas, baseados na leitura que eu fiz hoje, tá bom? A Mag, se passaram mais tantos dias, vem aqui, foi para 6.200, sei lá, 6.500. Vou fazer uma nova leitura, tá? Aqui, pessoal, tá entrando todas as leituras com a data de hoje, por isso que a média vai lá para cima, tá? Não fiz leitura retroativa, não. Ó. E aí ele vai gerando esse nosso gráfico aqui, ó. Ó. Tá? O valor acumulado está aqui de 6.500. Tá? Então, beleza. Então, é assim que você vai fazer os input de dados manual, caso você não tenha o Frata IoT. Magno, fiz uma leitura errada. Você pode deletar aqui, ó, excluir a última leitura, tá? Então, você deletaria essa última leitura que eu fiz. Então, essa tela você vai utilizar muito. Aqui você pode colocar o range de data para você ter o seu relatório. Embaixo, você vai ter um relatório aqui em tabela de todas as leituras realizadas. Ó. Tá vendo? Eu criei hoje 11/19 com 5.370, 11/6, 6.000, 11/6, 6.100, 11/31, 6.500. Inclusive, você pode vir nos 3 pontinhos aqui e pode exportar essas informações. Tá? Embaixo, ele vai te dizer quais são os planos que são disparados por esse medidor. Tá? Quais são os alarmes, tarefas e ativadores associados a ele. Por enquanto, não tem nada, tá? Porque a gente não tem nenhum plano atrelado a ele. Elementos ligados. Isso aqui são todos os elementos, ó, ativadores do tipo leitura ou subtarefa relacionada a esse medidor. Então, por enquanto, eu não tenho nada, já já eu vou ter. Então, gente, para trabalhar com para criar um medidor é simples assim, tá? Depois que você criar um medidor, você vai trabalhar muito nessa tela aqui, o painel de controle. Ah, fazer uma nova leitura, 6.700. Vai vir aqui, vai colocar a data, tá? E vai salvar, tá? Simples assim. Então, tá a nossa leitura aqui, ó. Tô pegando esse período aqui do mês inteiro, tá? E tá aqui a nossa leitura, beleza? Então, assim, é bem simples trabalhar com o medidor. É o que eu falei, se você tiver um dispositivo IoT, isso aqui vai ser atualizado em tempo real. Ó, então, beleza, vamos lá. Criamos aqui, pessoal, os nossos medidores, tá? Então, agora, voltando aqui para a gente fechar e amarrar o assunto de ontem, ontem nós falamos sobre plano de manutenção, lembra? E aí tem 2 medidores lá que a gente precisa falar agora, não tinha sentido falar ontem, que a gente depende de um medidor. E aí a gente fecha esse assunto e vai para relatório. Aqui, ó. Lembra do plano de tarefa bomba centrífuga que a gente fez ontem? Se eu vier aqui em tarefas, ó, eu criei um plano de corretiva planejada, um plano de preventiva, e agora eu vou criar uma preventiva para troca de rola, para lubrificação, sei lá, para preventiva na bomba, limpeza da bomba a cada 2.000 horas trabalhadas. Só um exemplo. Vem aqui no adicionar, mesma coisa de ontem, preventiva, cada 2.000 horas, tá? Tá aqui. Tipo de tarefa, preventiva. Aqui, ó, preventiva. Aí vou botar as classificações, como nós trabalhamos ontem. Aí o que vai mudar é aqui embaixo, o ativador. Quando eu clicar em adicionar, o ativador por dados e o ativador por evento, que é o primeiro e o último, nós fizemos ontem.
Os ativadores relacionados a medidores são esses dois do meio aqui, ó. Ativador a cada e o ativador quando. Pessoal, isso aqui é fundamental vocês entenderem. No começo, quando eu criei medidor, eu falei sobre o medidor que é acumulador e o medidor que é instantâneo. Então, o medidor que é acumulador, quilometragem de carro, orímetro, que ele vai sempre acumulando. Medidor instantâneo, sensor de temperatura, tá? Então, o sensor de temperatura ele vai te dando a temperatura atual, ele não vai acumulando as temperaturas ali. Então, isso aqui faz total diferença. Por quê? Se você tiver um ativador de totalizador, tipo um orímetro e um odômetro de quilometragem de carro, você vai usar o ativador a cada. Então, a cada 2.000 horas, ok? A cada 2.000 horas, eu quero que dispare esse plano de manutenção aqui. Tá? Magno, eu quero criar aqui um plano ativado pelo sensor de temperatura. Se algum dia ele passar de 10 graus, Magno, eu quero disparar uma tarefa de inspeção, beleza? Eu quero disparar a tarefa OS de inspeção para o meu técnico ir lá avaliar a sala, por que ela está tão quente. Então, ao invés a cada 2.000 horas, você utilizaria o de baixo. Ó. Quando? Aí você colocaria aqui, ó, a unidade de medida. Horas também. Temperatura, desculpa. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, temperatura, graus Celsius. Ó. Tá? E, ó. Então, a temperatura é igual a... Então, quando ele atingir maior ou igual a 10 graus a sala, eu quero que dispare esse plano de tarefa. Entendeu? Então, aqui você vai trabalhar. Ele não vai deixar salvar, eu já sabia, porque eu só posso colocar um tipo de leitura, um dado de leitura de medidor por aqui. Tá? Então, é assim que você faria. Tá? Aí, aqui, pessoal, é a mesma coisa que nós falamos ontem. Você montaria seu checklist, adicionaria seus recursos e anexaria aqui suas imagens, seus documentos, seus PDF e por aí vai. Tá bom? Bem, pessoal, então é simples assim. Ó. Tá aqui, salvei, então esse plano está criado. Se eu vier aqui em ativos associados, ó, eu venho aqui no vermelhinho, porque eu criei o plano. Agora eu tenho que associar de qual medidor ele vai ler os dados. Eu vou associar agora essa minha tarefa com aquele medidor que eu criei. Vou clicar no vermelhinho, aqui ó, ele já vai reconhecer. Olha que legal. Ele já achou o meu medidor na bomba centrífuga. Se não tivesse o medidor, eu já poderia criar por aqui, mas como tem, só vou salvar. Tá vendo? Tá aqui. Tá pronto. Agora, pessoal, o que eu posso fazer por último? Eu venho aqui na bomba centrífuga, ó, tem aqui os ativadores, ó quem tá aqui, ó, preventiva a cada 2.000 horas. E aí, tem um ajuste aqui que é importante você fazer quando você starta um plano via medidor, ó, que é o seguinte, você vem aqui em painel de controle, leituras, aqui, ó, alarmes e tarefas. O que acontece? Como eu coloquei um plano a cada 2.000 horas, ele vai pegar a leitura base atual, 6.700. Então, ele vai disparar daqui com 8.700. Mas vamos supor que você fala, não, Magno, o meu plano, a última vez que eu fiz essa OS foi com 6.000, que foi com o terceiro ciclo, 2.000, 4.000, 6.000. Então, eu preciso ajustar isso aqui, tá? Então, você clica aqui, ó, no lapisinho e bota aqui, editar a última manutenção. Aí você informa que a última manutenção não foi com 6.700, foi com 6.000. Isso daqui você vai fazer uma vez na vida e nunca mais, ok? Não esqueça de fazer isso para configurar os seus próximos disparos. Então, a próxima vai ser com 8.000. Aí estou trabalhando no dia a dia lá com o meu medidor, ele está com 6.700. Vamos supor que, sei lá, se passaram 3 meses e ele rodou mais 1.300 horas. Aí foi para 8.000. 8.001. Eu venho aqui no mais, vou colocar aqui, ó, e vou salvar. O que o Fratal vai fazer? Ele vai me avisar. Olha, essa leitura disparou uma preventiva a cada 2.000 horas. É isso mesmo que eu queria. Então, vou aceitar. Beleza. Já disparou o plano. Esse plano vai cair aqui, ó. Ordem de serviço, tarefa pendente. Olha quem está aqui, ó. Preventiva a cada 2.000 horas. Tá vendo? Eu não vim aqui, criei, ela não disparou pelo tempo. Não, não.
Ela disparou automaticamente baseado na leitura que eu fiz ali, tá? Tá? Então, vamos lá. Beleza. Seguindo aqui, pessoal. Ó, seguindo aqui, vamos seguir agora para a parte de medidores, tá? Para a parte de medidores. Ou para a parte de relatórios, tá bom? Seguindo agora, a gente vai falar da parte de relatórios, beleza? Então, a parte de relatórios, você vai clicar aqui, ó, no canto superior esquerdo, no menu, e aí você vem aqui, ó, em Business Intelligence, tá? Análise econômica, análise técnica. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar sobre a parte de análise econômica, tá? Vou clicar aqui em análise econômica, tá? Então, primeiramente, o que esse relatório vai te entregar? O nome já é sugestivo, né, gente? Ele vai entregar a parte de relatório baseado em um relatório econômico, baseado em quantidade, em valores. Ele não vai te falar de MTBF, MTTR aqui. Ele vai falar isso a gente vai falar isso em análise técnica, tá? Então vamos lá. Dentro de análise econômica, o Fractal vai te entregar alguns tipos de relatório, tá? O primeiro é o relatório recurso previsto, tá? Então, baseado, deixa eu até aumentar o Ranger aqui, para ele pegar mais relatório. Ó. Então, baseado nas minhas tarefas, nos meus planos, tá? Ó, baseado nos meus planos, de tudo que eu criei, os planos de tarefa, por aí vai, eu tenho aqui o relatório em tabela de tudo que eu vou precisar utilizar nos próximos meses, tá? Então, aqui, por exemplo, o eletricista, eu vou precisar de 2 horas dele. Mecânica, eu vou precisar de 1 hora em dezembro, 3 horas em janeiro, 2 horas em abril. O mecânico, 3 horas, tá? Então, ele vai te entregar tudo aquilo que está provisionado, beleza? Tudo aquilo que está provisionado para os próximos meses. Eu posso mudar essa leitura, essa visualização para semanas. Posso mudar essa visualização para dias, tá? Então, aqui eu vou ver tudo que eu tenho nos próximos dias, tá bom? Beleza. Aí eu tenho também, pessoal, isso daqui vai me entregar um quantitativo até de material, ó. Então, eu vou precisar, por exemplo, de um detector em novembro, eu vou precisar de 2 mangueiras em março, vou precisar de um manifold em março, tá? Óleo diesel, eu vou precisar de 3 litros em novembro, 3 litros em dezembro, 3 litros em janeiro. Então, com isso aqui, vai te ajudar a programar e planejar a sua manutenção, tá? Aí aqui, eu tenho também o relatório de serviços, tá bom? Então, dentro do relatório de serviços, ele vai te entregar aqui tudo que tem de serviço terceirizado provisionado para os próximos encontros, tá bom? Beleza. Então, aqui, ó, ele vai te entregar isso também em custo, tá? Caso você queira ver isso já em custo, tá bom? Logo aqui abaixo, ó, nós temos agora os recursos utilizados. Então, esse relatório aqui é um relatório de tudo aquilo que já foi utilizado, que está associado dentro da ordem de serviço, tá bom? Então, esse relatório aqui não vai ser um relatório daquilo que está provisionado, mas sim daquilo que está apontado dentro da OS, tá? Então, eu gosto muito também desse relatório, porque ele vai te entregar tudo que você consumiu de peça, pessoas, HH, materiais, e ele te entrega isso em valores, vai te entregar, vai apontar o ativo, os valores, tá? OS por OS vai aparecer aqui, tá bom? Só, cara, essa tela aqui, ela é muito boa, tá? Então aqui a gente tem toda a parte de recursos utilizados, tá bom? Isso daqui você consegue exportar em Excel, tá bom? Você pode exportar em Excel, pode exportar em massa, tá bom? Para mim, pessoal, isso aqui já vai te entregar muita coisa. Só que eu confesso para você que eu gosto muito desse segundo aqui, ó. Isso aqui já te entrega muita coisa, mas eu gosto do tabela dinâmica de custo. Meu coração se alegra de utilizar esse aqui. Por quê?
porque você consegue montar a sua própria tabela. Por exemplo, vamos lá. Vou colocar aqui, pessoal, o nosso relatório nos últimos 2 anos. Vou botar nosso relatório desde janeiro de 2021 até hoje. Vamos ver o nosso custo de manutenção. Então, de janeiro de 2021 até hoje, o meu custo de manutenção está tudo aqui, ó. Dá um zoom aqui, está tudo aqui, tá vendo? E por último, aqui lá no final, eu tenho os valores, ó. Eu gastei R$ 96.330 em 2021 e 257 mil e mais uns quebrados em 2022, totalizando nesse último ano e 10 meses, R$ 353 mil e mais uns quebrados. Beleza, Magno. Muito legal. Só que eu quero saber, eu gastei R$ 353 mil nesses últimos 1 ano e 10 meses. Só que eu quero saber de forma detalhada para onde foram esses custos, tá? Então vamos lá. Para onde foram esses custos? Eu posso vir aqui e puxar, ó, tipo de recurso e soltar aqui. Opa, então ele acrescentou na minha tabela dinâmica, agora, ele separou os custos por tipo. Lembrando, toda a parte de OPEX, inventário, que são peças, recursos humanos, que são pessoas que trabalham comigo, da minha empresa, e também serviços terceirizados, beleza? Ó, serviços terceirizados, está aqui. Ok? Inventário, recursos humanos e serviços terceirizados, tá? Então, ele separou por esses 3 tipos de recursos, tá vendo? E aqui dentro, beleza, Magno, ó, já dá para ver que do custo que eu tinha de R$ 805 em manutenção dessa minha bomba centrífuga, R$ 200 foi para inventário, peça, né? R$ 5 para recurso humano e R$ 600 para serviços terceirizados, tá? Mas, Magno, eu gastei R$ 200 com inventário, com peças, tá bom? Eu gastei R$ 200 com peça. Mas eu queria saber quais são as peças. Opa, eu posso vir aqui, ó, puxar descrição do recurso. Ó, cadê? Descrição do recurso. Descrição do recurso. Olha aqui, ó. Agora ele já vai dizer aqui eu digo que eu tinha, o Fratal informou que era R$ 200 com peça. Aqui agora, ele está expandindo. Desse R$ 200 de peça, ele está informando quais são as peças. Aqui embaixo, o recurso humano, ele está trazendo quais são os cargos, quais são as funções. Se eu puxar a fonte do recurso, ele vai trazer o nome do técnico. Olha que legal. Tá vendo? Eu quero saber a OS que ele trabalhou. Você vem em OS ID, puxa para cá. Ele vai dizer o número da OS. Eu quero dizer o tipo da tarefa. Você puxa para cá e ele traz o tipo da tarefa. Tá vendo? Não, é tarefa, aqui vai ser o nome da tarefa. Vou puxar o tipo da tarefa. Opa! Magno, eu quero esse relatório agora só das corretivas. Eu venho em tipo de tarefa. Ó. E vou botar aqui só as corretivas. Tá vendo? Ó, todos os tipos de tarefa. Tá vendo? Perdão, só baseado nas corretivas. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então, baseado nas corretivas, nos últimos 1 ano e 10 meses, eu tive um gasto de R$ 208.506,76. Mas eu quero ver só 2022. Clico no ano aqui, desabilito 21 e vejo só 2022. Então, assim, pessoal, por isso que eu gosto tanto desse relatório aqui, tá? Porque esse relatório, você monta o que você quer e no final você clica aqui no exportar e ele vai exportar isso no Excel para você. Tá vendo? Então, pessoal, eu particularmente sou suspeito de falar, porque eu sou especialista de projetos da Fractal, mas eu gosto muito, muito, muito desse relatório. Lembrando, pessoal, que toda a tela de relatório que eu apresentar aqui, seja de custo, seja técnico, tudo isso, você pode aplicar filtros de data, baseado num período específico. Eu quero o relatório dos últimos 3 anos. Eu quero um relatório dos últimos 6 meses. Tudo isso você pode filtrar por aqui. Além do filtro de data, você tem também um filtro baseado em ativos, né?
Aí você vai se basear em localização, setores, áreas, tipo de ativo. Ele vai se basear no tipo de ativo específico, tá? E do lado, tem aqui o relatório de tarefas. Ele vai se basear também em todos os filtros de tarefa e ordem de serviço, tá bom? Então, vamos lá. Bem, aqui a gente fecha a nossa parte de análise de custos, tá bom? Agora a gente vai falar aqui sobre a parte de análise técnica, tá bom? A parte de relatório econômico, para mim, eu considero ela muito boa, principalmente a parte de tabela dinâmica. Só que aquilo ali é só reflexo, tá? É só um reflexo do input de dados que vocês realizam. Então, assim, o Fractal só vai gerar um relatório para você, um relatório organizado, se você realizar os inputs de dados da forma correta, tá? Então, lembrando ali que a parte de recursos vai ser todo o recurso de OPEX, né? Pessoas, serviços e materiais, tá bom? Então vamos lá para a parte agora de análise técnica. Dentro da parte de análise técnica, a nossa primeira tela aqui um painel de controle inicial, é um relatório de tarefas, tá? Dentro desse relatório, desse painel de controle de tarefas aqui, primeiramente, o Fractal vai te entregar o quantitativo de tarefas programadas versus finalizadas na OS. A tarefa programada no Fractal, não a planejada, a programada é quando você pega uma tarefa e converte ela numa OS. Então, basicamente quantas tarefas eu transformei em OS e quantas dessas eu, de fato, executei, tá bom? Segundo, execução de tarefas planejadas, tá? Então, aqui, na aba de execução de tarefas planejadas, ele vai te entregar um relatório de quantitativos de tarefas que foram criadas, lembrando que são tarefas planejadas, tá? Então, tarefa planejada é toda tarefa que possui um plano na Fractal, um plano de manutenção, seja preventiva, corretiva, tem que ter um plano. Dessas tarefas que possuem plano, a pilha em azul, ele vai dizer o quantitativo, tá? Das tarefas que foram criadas. O que está em laranja, ele vai trazer o quantitativo dessas tarefas criadas que você converteu em OS. E em verde, ele vai trazer um quantitativo dessas OS que você executou. Então, eu gosto muito desse relatório, porque ele traz aqui o ciclo de vida de toda a tarefa. Então, quantas foram criadas, quantas foram convertidas em OS e quantas foram, de fato, executadas. Beleza? Então, vamos lá. E aqui é muito importante, pessoal, a gente falar também do... Então, um segundinho. Ó, só um segundo. Ó, é muito importante a gente falar também desse relatório aqui, que é um relatório cruzado, né, de tarefa planejada versus tarefas não planejada, tá? Pessoal, não confunda isso aqui com corretiva versus preventiva. Claro que, dependendo da forma com que você trabalhar no Fractal, isso pode caracterizar corretiva versus preventiva. Mas, inicialmente, não é esse o objetivo. O objetivo é para te entregar um relatório dos seus serviços, quanto do seu serviço você está executando e ele tem um planejamento, e o quanto do seu serviço você está executando que ele não tem um planejamento prévio. Então, por exemplo, toda tarefa não planejada é certo que ela vai ser uma corretiva. É certo, tá? Agora, as tarefas planejadas não quer dizer que elas são preventivas. Você pode ter uma corretiva planejada aqui dentro, tá? Então, eu posso ter uma corretiva planejada, ok? Que possui um plano de manutenção prévio. Então, basicamente quanto de serviço eu executei que tem um planejamento e quanto que não tem de planejamento. Do lado aqui, ele vai te entregar um relatório de tipos de tarefa, tá? Então, quantas corretivas, quantas preventivas, ó. Então, eu fiz 9 corretivas, 5 preventivas, 2 preditivas e 1 inspeção. Isso aqui no último mês, tá vendo? Lembrando que eu posso vir aqui, eu posso filtrar por 6 meses, ele vai me dar um relatório bem maior, tá vendo? Pessoal, olha aqui, ó. Por isso que eu falo sempre nas implantações que eu faço e também no módulo 1 de configuração, que é o seguinte, cuidado para você não criar muitos tipos de tarefas, senão seu relatório vai ficar bagunçado.
Tipos de tarefa, preventiva, corretiva, inspeção. Passou de 6, 7, você já tem que começar a abrir o olho, tá? Senão isso pode poluir muito o seu relatório, tá? Então, voltando para cá, no meu relatório no último mês, entregou esse quantitativo aqui. Aí, lembrando que eu posso configurar por data, posso configurar também, posso aplicar diversos tipos de relatório, por segmento, por tipo de ativo. O relatório aqui tem muita coisa para vocês explorarem, muita coisa mesmo, tá vendo? Você pode explorar um pouco mais. Então, esse tipo de tarefa eu gosto muito, tá? Voltando para cá, então, além desses de tarefa, nós temos também a parte dos KPIs. Então, aqui dentro dos KPIs, o Fratal vai te entregar os 4 principais, tá? Que é muito utilizado hoje no mercado. São os principais, que é o KPI de disponibilidade, confiabilidade, MTBF e MTTR. A grosso modo, disponibilidade e manutenção, ele vai te entregar um relatório baseado no tempo, tá? O tempo de utilização do teu ativo, qual o tempo que ele ficou disponível, tá? Nos últimos 100 dias, né? Ele era para trabalhar 2.400 horas. Dentro desse tempo, qual foi a porcentagem de tempo que ele ficou disponível? Já a confiabilidade já está voltado para falha, tá? Para corretiva, para falha. Então, dentro dessas 2.400 horas, nos últimos 100 dias, se o teu ativo trabalha 24 horas dia, dentro dessas 2.400 horas, qual foi a porcentagem que ele esteve disponível, tá? Que não ocorreram falhas? Então, 99,87% do meu tempo ele ficou disponível, tá? Teve alguma falha aí nesse período, tá? Você pode analisar depois aquele relatório de falha. O MTBF, que é o tempo médio entre uma falha e outra. Nesse tempo, qual o tempo médio entre uma falha e outra? Então, hoje, na minha planta, a cada 30 dias, 18 horas e 46 minutos, eu tenho uma falha. E aqui, quando ocorrer a falha, qual o tempo médio de reparo? Aqui está 0 horas, 0 dias, 0 minutos, porque com certeza a OS que foi apontado falha não foi dado baixa, então ela está aparecendo assim, tá bom? Lembrando que esses dados de KPI não é um indicado você tirar um KPI, tá? Da sua planta como um todo. O indicado aqui é você gerar um relatório baseado em um ativo. Então, não é indicado eu puxar uma disponibilidade da minha planta inteira, porque isso pode te enganar. Você pode ter um ativo altamente crítico, que o tempo médio entre falha deles é baixíssimo, então constantemente ele tem falha, só que você tem um monte de outros ativos que não tem falha nenhuma. Se você gerar um relatório geral, ele vai mascarar isso, ele vai gerar o seu MTBF lá para cima, como se você demorasse um tempo grande, 30 dias, para ter uma falha, tá? Então, o MTBF é indicado você sempre filtrar aqui, pelo código do seu ativo e filtrar o MTBF do teu gerador, da tua máquina, da tua bomba e por aí vai, tá bom? Bem, aqui você vai ter os detalhes desse relatório e aqui vocês podem ter acesso à fórmula, tá? Que o Fratal calcula disponibilidade, confiabilidade, MTBF e MTTR, tá bom? Vocês podem depois consultar aqui sem problema. Voltando para cá, KPI, a gente vai para análise de falha. Se vocês recordarem, ontem nós falamos sobre a parte de OS corretiva. Lembra que na OS corretiva eu posso apontar que houve falha no ativo e eu posso apontar o tipo da falha, o método de detecção e o que causou a falha? Então, nessa tela aqui, o Fratal vai te entregar um gráfico em pilha das suas falhas. Então, por exemplo, aqui nos últimos 6 meses, nos últimos 6 meses, eu tive aqui 4 falhas por alta temperatura, 2 falhas por falha mecânica, uma falha de aquecimento do motor e uma falha de ar-condicionado pingando. Então, pessoal, se você quer ter um bom relatório de análise de falha, você tem que alimentar o sistema. Quando abrir uma OS corretiva, ele pergunta, o ativo falhou? Você vai dizer que sim. Ele vai pedir para você fazer o apontamento das falhas, tá bom? Mais uma vez, você pode filtrar seu relatório baseado em tempo, baseado na data programada, data de criação inicial e final do serviço. Vou dar uma dica para vocês. Eu só utilizo data programada, tá? Porque data de criação, tá? Eu posso criar uma tarefa, uma OS,
mas dá baixa nela 2 meses depois, por exemplo. Então, eu prefiro pegar sempre a data programada. Mas, se você quiser um relatório baseado na data inicial e final do serviço, você também tem aqui, tá bom? Data e também uma série de filtros que você pode aplicar. Logo abaixo aqui, ó, eu tenho também a análise de OS, tá? Então, aqui ele vai te entregar um relatório de OS concluída versus OS programada. Vou botar aqui os últimos 3 meses. Vou pegar um relatório de 3 meses aqui, ó. 1º de julho até hoje. Julho, agosto e setembro, né? Então, a gente está em outubro. Deixa eu pôr aqui, então, 1º de agosto. Ele vai pegar 1º de agosto até hoje. Agosto, setembro e outubro. Então, nesses últimos 3 meses, esse é o meu relatório. Ó, por exemplo, aqui, em setembro, eu criei 40 OS e executei 16. Em outubro, eu criei 8 e executei 2. Em agosto, eu criei 6 e executei 4. Tá vendo? Então, ele vai te entregar esse relatório baseado no quantitativo de OS criada versus OS concluída, tá bom? Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, pessoal, ele vai te entregar a nota, as notas de cada OS. Então, nessa OS aqui, 56778, o Juan Ferrari ganhou uma nota de 4 estrelas. 4 estrelas, 4 estrelas. Vamos procurar aqui uma outra avaliação. Ó, nessa OS aqui, o José Ernesto ganhou uma nota de 5 estrelas. Nessa aqui, 5 estrelas, o Adalberto. Eu tenho também aqui, ó, vamos descer. Tem muita OS que não é qualificada pelo cliente, tá vendo? Por isso que eu sempre gosto de qualificar aqui, ó. Eu sempre peço para o cliente qualificar, pessoal. Isso é muito importante, até para que você tenha uma gestão das notas dos seus profissionais, tá bom? Aqui, ó, Abel Lucas, na OS 1481, ele ganhou uma nota de 3 estrelas, tá? E eu posso clicar aqui e eu posso abrir, ó, aqui os dados da avaliação. Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver os dados dessa OS, ok? Ó, a nota aqui, ó, 4 estrelas. Eu posso entrar aqui e ver o serviço realizado, tá? Recurso apontado, subtarefas, tudo que foi preenchido, tá bom? Então, isso aqui é bem legal para você até monitorar a sua equipe, né? Tá? Você pode aqui, clicar no filtro e apontar diversos filtros aqui, tá bom? Do lado, pessoal, você tem os dados das OS realizadas, tá? Informação detalhada sobre OS. Se eu clicar sobre OS, eu vou abrir aqui os dados de preenchimento dela, como data de incidente, data de criação, data programada. Pessoal, eu gosto muito desse relatório aqui. Por quê? Ele vai te entregar todos os dados da sua OS realizada. A única coisa que ele não vai trazer aqui são as subtarefas preenchidas, o sim ou não, o aprovado e falha, o texto que você colocou lá na execução dela. Isso ele não vai trazer. Agora, material usado, custo, tempo, aqui, ó, tempo que o ativo ficou fora de serviço, código, o status da OS, o número da OS, o título dela, o ativo, o tipo de ativo, classificação em 2, se ela foi finalizada, a duração estimada, tá? Então, a duração de planejada e a duração real executada, tempo entre criação e conclusão, tipo de tarefa, data do incidente, data de criação da OS, data programada, calculada, inicial, final. Gente, é muita coisa. Se eu ficar repetindo aqui, vocês vão sair do webinar, porque é muita coisa. Então, se parou o equipamento ou não, quem for responsável, quanto tempo o ativo ficou parado, classificação, a nota do serviço, o recurso utilizado, peça, serviço, total de horas, o custo total. Gente, é muita coisa. Então, você pode vir aqui, ó, clicar no exportar isso aqui e gerar um relatório, tá? Então, clicando sobre isso. Agora, se eu clicar sobre esse símbolozinho da folhinha aqui, ó, eu vou ver a OS que está relacionada. Então, eu posso entrar, aí aqui eu posso ver todo o apontamento que foi feito nas subtarefas, tá bom? Bem, pessoal, se você tiver alguma dúvida de análise técnica, aproveita para deixar aqui. A gente está caminhando para o final, eu vou fechar aqui a parte de relatório e eu falo rapidinho ali da tarefa cíclica, tá? E a gente fecha, tá bom? Então, você tem também aqui um relatório de chamados. Então, o primeiro relatório é o quantitativo de chamado criado versus concluído. Então, eu, em setembro, criei 11 e executei 5, tá?
Embaixo, ele vai trazer o total, tá? Então, foram criados 40 nesse intervalo de 6 meses aqui, ó, é o filtro que eu apliquei aqui em cima. Então, eu criei 40, executei 23 e tem 21 pendente, tá? Aqui do lado dos 44 criados, ele vai trazer o status de cada um, que está em processo, que já foi executado, que está pendente. Do lado direito, ele vai trazer um relatório baseado em tempo, beleza? Baseado em tempo. Então, aqui, aqui, eu tenho aqui do lado o relatório baseado em tempo. Então, por exemplo, nos últimos 6 meses, qual foi o tempo médio para a primeira resposta? Então, primeira resposta no Fractal, lembrando que nós falamos ontem, é quando eu pego um chamado, altero o status dele para em processo, por exemplo, e dou um primeiro atendimento. Ou então, quando eu transformo ele em tarefa, também entende que é um primeiro atendimento. Então, eu demoro hoje 1 dia, 12 horas e 16 minutos para dar um primeiro atendimento. Agora, eu tenho aqui o tempo médio em espera da solução e o tempo médio da solução. O tempo médio em espera da solução, ele vai pegar a data e o horário que você abriu o chamado e a data e o horário que você concluiu o serviço, tá? Então, ele vai pegar quanto tempo, em média, eu espero para ter a solução. Agora, aqui, é o tempo médio da solução. Olha que coisa interessante, pessoal. Eu gosto de entrar aqui em algumas informações detalhadas, tá? Por exemplo, isso daqui não são todos os outros webinars que detalham nesse nível. Eu gosto aqui no Brasil de detalhar, que é o seguinte: o que vai gerar o tempo médio de espera da solução? O que vai gerar o tempo médio da solução? O tempo médio da solução é início do serviço, final do serviço. Tempo médio em espera da solução é abertura do chamado até finalização do serviço. São 2 apontamentos diferentes. Olha que coisa importante. Cara, eu estou demorando em média 56 dias para ter a solução. Só que o tempo de execução do serviço é 12 dias. Então já dá para perceber que 44 dias aqui, o meu serviço fica parado. Ok? Eu demoro 12 dias para resolver o problema em si, mas eu demoro 56 dias entre a criação, a informação do problema e a resolução dele. Então, eu sei que tem 44 dias aí que fica, cara, parado. Eu resolvo em 12 dias, mas eu demoro 56 dias para dar o resultado, tá? Aqui embaixo é a porcentagem de solicitações avaliadas, só 10%. Então, assim, das OS realizadas, apenas 10% delas os meus clientes avaliam. E a média de nota é 4 estrelas de 1 a 5, tá bom? Logo embaixo aqui eu vou ter a avaliação baseada nos responsáveis, tá? Quantitativo de avaliação feitas para Adalberto e aqui a nota, a avaliação de média das notas, tá? Por último, eu tenho solicitação por ativo, que eu também gosto muito, porque baseado nesse critério aqui, ele vai te entregar quais são os ativos que mais recebem chamado. Olha o nosso campeão aqui, é o C190. Então, o C190 é o ativo que a gente mais recebe chamado, tá? É o campeão de abertura de chamado. E para fechar, a parte de relatório, eu tenho aqui o Fractal BI, beleza? Pessoal, esse módulo do Fractal BI é um módulo assim, cara, que ele tem muita utilidade, tá? Desculpe o termo, mas assim, você pode brincar com o relatório aqui. Não que seja um termo pesado, né? Mas é um pouco informal. Você pode brincar com seus relatórios aqui. Você pode montar diversos tipos de relatórios diferentes, tá? Então, aqui, o Fractal, análise econômica, técnica e solicitação, já te entrega muita coisa. Só que o Fractal BI é algo recente, eu vou dizer aí que a gente lançou tem uns 6 meses, acho que é por aí, uns 6 meses que a gente lançou. Nele, você consegue montar seus relatórios, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, o Magno, eu quero fazer um teste de um relatório aqui baseado nos tipos de OS. Então, como você faz para criar um relatório no Fractal? Vem no canto inferior direito, vai clicar no adicionar, vou dar um nome do gráfico aqui, ó. Teste, sei lá, teste outubro, tá? Não vou habilitar estático, tá? Se você habilitar o estático, você vai passando o mouse sobre o relatório, ele não vai animar nada. Então, eu não gosto de utilizar, não.
Prefiro ele animando ali as cores, dando ênfase às cores. Teste de outubro, vou clicar em próximo. E agora aqui você vai escolher qual é o tipo de relatório que você quer visualizar. Tá vendo, gente? Como eu falei, tem muita coisa aqui. Não tem condições da gente, num webinar, mostrar um por um, tá? A não ser que a gente futuramente monte um webinar só de relatório. Tá? O tempo não permite isso aqui, não. Então, assim, eu vou mostrar aqui um ou dois exemplos que eu vou criar de relatório. E aí vocês depois podem abrir o banco de dados de vocês e, como eu falei, brincar, realizar diversos tipos de teste nesses tipos de relatório, tá? Então, vou montar aqui um relatório de coluna, tá? Vou selecionar, clicar em próximo e vou adicionar as fontes de dados, tá? Então, nas fontes de dados, aqui, você vai apontar qual tipo de relatório que você quer gerar. A fonte de dados vai vir das tarefas pendentes, da leitura de medidor, plano de tarefa, minhas solicitações ou ordem de serviço. Eu vou montar um relatório de ordem de serviço, tá? Qual é o nome da série? O nome da série não pode ficar em branco, por isso que ele está aqui em vermelho, tá? É o nome que vai aparecer aqui no gráfico, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, tipo de tarefas. Data para aplicar os filtros. Eu sempre utilizo a database com a data programada da tarefa, tá? Que eu concentro todo o meu planejamento na data programada. Eu não gosto de trabalhar com a data calculada, por quê? Data calculada é a data inicial que é baseado no cálculo, que é para você executar o serviço. Mas você não executou e replanejou ele para outro dia, reprogramou, tá? Você já vai perder, aí o seu relatório já vai ficar confuso, ele vai ficar preso à data calculada. Ah, mas o calculado era dia 15, mas eu só fiz dia 30. Ele vai pegar isso baseado no dia 15. Eu não gosto, eu prefiro sempre data programada. Aí tem aqui data inicial e final do serviço, data de criação e finalização da OS. Depende da sua demanda de relatório, mas é o que eu falei, no geral você utiliza sempre a data programada, tá? Porque se pegar a data de finalização da OS, a data programada era para hoje, eu iniciei, fiz o serviço, fui lá na OS, fiz o apontamento, tá? Coloquei lá início e fim da tarefa hoje, só que eu esqueci de dar baixa na OS, dei a baixa 3 dias depois, entendeu? Então, se você pegar por data de finalização da OS, ele vai pegar esse relatório não baseado no que de fato você executou, mas naquilo que você realizou seus inputs de dados aqui no Fractal na finalização da OS. Pessoal, não sei se ficou confuso, é porque, e olha que eu tentei resumir, tá? Se eu tiver que explicar um a um aqui, ó, a gente não sai daqui, a gente vai ficar aqui pelo menos mais uns 40 minutos. Então, dica do consultor, eu utilizo sempre data programada. Categoria e nomes. Aí aqui qual é a fonte, tá? Qual é a categoria dos dados, de onde eu quero puxar. Como eu estou fazendo aqui um relatório de tipos de OS, tá? Eu posso vir aqui, ó, e pegar, por exemplo, tipo de tarefa, tá? E aí eu venho aqui em campos, deixa eu inverter aqui, desculpa. Categoria e nome, tipo de tarefa. E o campo eu vou pegar aqui, tipo de ativo, que eu vou gerar um relatório de tipo de tarefa baseado no tipo de ativo. E vou aceitar. Concluir. Vamos lá. Aqui. Esse é o meu relatório, tá vendo? Então, deixa eu clicar aqui no maisinho. Opa, ele deu um zoom aqui. Ó, aqui você consegue baixar esse relatório, download PNG, download SVG, download CSV, tá? Eu posso expandir ele aqui. Deixa eu botar aqui, ó, embaixo, para eu expandir um pouquinho ele. Ó, então, vamos lá. Eu peguei aqui um relatório de tipo de tarefa versus tipo de ativo. Então, o rótulo dos dados aqui, ó, são os tipos de ativo. Então, quantas OS eu fiz para equipamento? Tá aqui, ó. Vou clicar nele. Ops, deixa eu desabilitar e deixar só o equipamento. Então, esse aqui é o quantitativo, ó. São 16 OS para ferramenta. Aqui eu tenho mais, ó, são 17 OS ou tarefa de inspeção para equipamento. Eu fiz também 10 preventivas em equipamento e eu fiz 14 corretivas em equipamento. Então, tá vendo? Ele fez um gráfico de
tipo de tarefa, corretiva, preventiva, inspeção e por aí vai, versus tipo de ativo, tá? Então, o que eu falei, você pode gerar uma série de relatórios. Posso gerar um relatório de solicitação de serviço. Clicar em adicionar. Ó, teste 2. Tá vendo? O nome que eu coloco no gráfico aqui é o que ele aparece aqui, ó, teste outubro. Então, eu vou colocar aqui, ó, solicitações de serviço, tá? Ok? E posso colocar aqui também em coluna, posso colocar em barra, deixa eu ver aqui. Vou colocar em barra. Próximo, adicionar fonte de dados. Minha fonte agora vai ser solicitações de serviço, tá? O nome da série aqui, eu vou colocar, para não ficar muito grande ali, opa, quantidade de solicitações. Categoria e nomes, eu vou pegar aqui agora, tipo de tarefa, vou pegar o tipo de solicitação, tá? Mudança de estado, grupo de chamados versus o ativo, pode ser. E vou aceitar. Vou pegar aqui o status. Então, eu criei aqui agora um relatório de... Está aqui embaixo. Deixa eu expandir ele, porque senão ele fica muito pequenininho, fica bem confuso. Trouxe bastante dado, tá vendo? Ó. Então, eu fiz um relatório aqui de status de ativo. Ó, vou pegar status de chamado, perdão, tá? Ó, então, todos os chamados estão abertos baseado nos grupos. Então, quantos chamados em aberto eu tenho do grupo de mecânica, do grupo de elétrica, do grupo de predial, tá vendo? Pessoal, aqui, salvar. Ó, deixa eu dar uma limpada aqui no... Ele está pegando um mês, tem bastante coisa mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu fiz um relatório de status de chamado baseado nos grupos de chamado. Então, lembra que eu falei, pessoal? Até bom essa... Aqui está um pouquinho bagunçado, tem muito dado, porque é meu banco de treinamento. Mas isso aqui é bom. É bom isso aqui acontecer, porque no primeiro dia eu falo sobre a parte de... no modo de configurações, a gente fala sobre catálogos auxiliares. E lá dentro, a gente cria grupo de chamado, classificação, classificação 2. Então, o grupo, pessoal, seja bem cirúrgico, bem direto ao ponto, tá? Aqui, se você perceber, aqui eu criei os grupos de chamado, tá? Só que tem muita coisa, então ele ficou bagunçado. Se o grupo eu tivesse criado só industrial, elétrica, predial, de uma forma resumida, isso aqui é aparecer de forma objetiva. Está um pouquinho sujo porque eu tenho muito grupo, tá? Então, pessoal, o que eu falei, aqui você pode montar diversos tipos de relatório. Então, assim, faça seus testes, tá? Faça os testes do seu relatório. Qualquer dúvida, pode chamar a gente aqui, tá? No suporte. Pode também assistir algumas aulas dos encontros passados, tá? Do webinar passado. Se você acessar também o Fratal Academy, vai ter uma aula lá sobre isso, tá? E quem sabe a gente pode propor no futuro, tá? Vou avaliar internamente, a gente montar um webinar só sobre esse assunto aqui, tá? Que aí a gente tem tempo para explorar e testar o máximo de relatórios possíveis, tá? Então, pessoal, aqui a gente fechou a aba de relatório. Me dá aí mais 2 minutinhos, só para eu responder aqui a questão do Valner. O Valner é bem ativo aqui no nosso webinar e ele pediu para falar sobre a parte de manutenção cíclica, tá? O conteúdo de hoje a gente fechou aqui. Eu só vou dar uma passada na parte cíclica, tá? E aí a gente fecha o nosso encontro de hoje, tá bom? Pessoal, o que é a manutenção cíclica? E alguns chamam de manutenção aninhada, cíclica ou aninhada. O que seria isso, tá? Vamos imaginar que você tem, vamos lá, você tem uma preventiva mensal. Eu vou dar um exemplo do ar-condicionado, que cabe muito, tá? Então, eu tenho aqui uma manutenção mensal, onde eu limpo o filtro do ar-condicionado. Só que eu tenho também, para a gente fechar agora bem rapidinho, então eu tenho uma manutenção mensal de limpeza de filtro de ar. E eu tenho uma manutenção trimestral de troca do filtro de ar.
Então, ao invés de você criar um plano para limpeza todo mês e outro plano para troca trimestral, você pode criar um plano só, ok? E nesse único plano, você vai centralizar tanto a preventiva mensal quanto a preventiva trimestral. Como que eu faço isso no Fractal? Vou criar um plano fictício aqui de preventiva de, sei lá, filtro de ar. Tipo de tarefa preventiva. Ok? Vou botar aqui as classificações. Tudo isso aqui a gente sabe trabalhar, né? Vou pôr o ativador aqui, ó, mensal, tá? Fazer a cada um mês. Vou salvar. Agora, na subtarefa, o que eu posso fazer? Vou criar uma subtarefa aqui chamada sim ou não de realizar limpeza do filtro. Agora, e vou colocar agora, vou colocar uma outra também mensal, que é inspecionar a parte elétrica. Tudo isso aqui eu faço mensal, beleza? Só que eu tenho aqui uma subtarefazinha que ela é trimestral, tá? Que é, então, no primeiro mês eu limpo o filtro, no segundo mês eu limpo o filtro, no terceiro mês eu não limpo, eu troco o filtro. Então, é isso que seria a manutenção cíclica. Eu tenho, em cada ciclo, eu faço coisas diferentes. Então, o que eu falei, para não criar um plano de mensal e um trimestral e ter dois planos separados, eu junto o plano mensal e trimestral e configuro os ciclos aqui dentro. Então, agora eu vou adicionar uma subtarefa que eu faço a cada 3 meses, que é a troca. Opa, desculpa, gente, tinha travado aqui o compartilhamento, né? Perdão. Tá compartilhando, né? Tá, o pessoal respondeu aqui. Obrigado, gente. Tinha congelado aqui, eu parei e voltei de novo, ela foi. Então, vamos lá. Criei aqui, ó, dentro do plano, toda essa parte de tarefa cíclica, você vai fazer isso dentro do plano, tá? Então, eu criei a primeira subtarefa, realizar a limpeza. Criei, assim, pessoal que não estava compartilhando na tela, eu não fiz nada diferente até agora não, tá? Vou mostrar agora o que é a cíclica. Então, eu criei aquilo que eu faço mensal, que é realizar a limpeza do filtro. Tem aqui o inspecionar a parte elétrica, que é algo mensal. E aí agora eu tenho a troca do filtro, que é algo trimestral, ok? E vou colocar uma de texto por último, que é observações gerais. Beleza. Magno, agora como que eu faço para configurar o ciclo aqui dentro? Dizer que essa e essa são mensais, essa também, só que essa daqui é trimestral. Então eu venho aqui, ó, definir como tarefa cíclica, ok? E aí eu vou dizer quantas interações eu quero. Como eu coloquei que o ativador é mensal, então eu vou colocar 12 ciclos. Por quê? Ele vai rodar um ano. Quando chegar no 12º mês, ele vai executar, vai voltar para o primeiro. Então, ele vai ficar sempre rodando isso de forma anual, tá? Então, vou botar 12 ciclos. Beleza. Agora, eu entro na minha tarefa, subtarefa, e eu venho aqui embaixo e eu configuro quais são os ciclos baseados no ativador. Olha, isso aqui é muito importante vocês entenderem. Se eu coloquei aqui que o ativador é a cada um mês, então esses ciclos aqui, ó, também é a cada um mês. Então aqui vai ser o mês 1, tá? Mês 2, vou mudar o nome aqui para ajudar vocês a entenderem. Mês 2, mês 3, ó, mês 3, tá? E por aí vai. Mês 4, pronto. Já dá para entender, né? Então, o que eu vou fazer agora? A subtarefa de realizar a limpeza do filtro, eu quero que ela dispare no mês 1, no mês 2, mas no terceiro mês ela não vai disparar, ela não vai aparecer no S, porque o terceiro mês eu não faço limpeza, eu troco o filtro. Então, deu para entender? Aí no quarto ciclo também, no quinto também, no sexto não. Sétimo e oitavo sim, 10º e o 11º também. Vou salvar. Então, na OS mensal de
A gente está em outubro, então na OS de outubro ela vai aparecer, na de novembro ela vai aparecer, na de dezembro ela não vai aparecer. Beleza? Vou salvar. Essa de inspecionar a parte elétrica também é mensal. Então eu vou colocar aqui. Essa eu vou colocar para fazer a inspeção todo mês, independente de qualquer coisa. Agora, a troca do filtro, ela é trimestral, então ela não vai aparecer no primeiro mês, nem no segundo, ela aparece de 3 em 3 meses. No mês 3, 6, 9 e 12. Tá bom? Então, disparou a preventiva de outubro. Ela não vai aparecer essa perguntinha aqui, essa atividade. Vai aparecer a de novembro, não vai aparecer. Vai aparecer agora a de dezembro, aí sim ela vai aparecer. Entendeu? Então foi o que eu falei. Ao invés de criar um plano de mensal ou trimestral, você junta os dois e trabalha com as tarefas cíclicas. Beleza? Daqui em diante, você não precisa se preocupar. Quando gerar a OS do próximo mês, vai aparecer essa subtarefa, esse serviço. Vai aparecer esse, mas não vai aparecer esse. Entendeu? Agora, no terceiro ciclo, não aparece esse, mas aparece a troca do filtro. Deu para entender? Gente, queria agradecer a presença de vocês. Espero ter ajudado. Cadê o Valner? Eu gosto do Valner. Cadê o Valner? Você é 10. Então, assim, eu acredito, pessoal, que tenha ficado claro, né? Tá bom? Bem, queria agradecer. A gente não tem nenhuma dúvida aqui, a gente já respondemos todas. Queria agradecer a presença de vocês. Só lembrar que a Fractal ela está em todos os canais que você imaginar. Fractal Brasil está no YouTube. Vai lá no YouTube e pesquisa Fractal Brasil. Vai ter o último webinar passado. Vai ter uma série de treinamentos lá. Tá? Eu estou constantemente aparecendo lá. Fractal Brasil tá também a página no LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, tá? E também, pessoal, Spotify, tá? Nós temos o nosso podcast Heróis da Manutenção. Então entra no Spotify, pesquisa lá por Fractal Brasil ou por Heróis da Manutenção, tá bom? Então vocês vão nos encontrar. Bem, aguardamos vocês amanhã às 11 da manhã, tá? É o nosso último encontro desse webinar. Então amanhã nós vamos falar sobre o módulo de disco nuvem, automatizador e gestão de estoque, tá bom? Gente, queria agradecer a presença de vocês, tá? Até amanhã às 11. Um forte abraço. Tchau, tchau.